Na solidão da tapera, a viúva escondeu o escravo fugitivo, sabendo que o barão voltaria. Ela pensou que estava salvando-o, mas assinou a própria sentença de morte na areia quente do sertão. A poeira vermelha do sertão era o único luxo que Dona Elara possuía agora, e até ela parecia zombar da sua miséria. Dona Elara, com seus 3 filhos pequenos, o mais velho contando apenas 7 anos, o mais novo, 2, havia chegado à tapera do Urumbeba, uma manhã de sol causticante, no ano de 1842. Aos 35 anos, ela era uma viúva, não de um homem, mas de uma vida digna, levada à beira da fome pela seca implacável e pelas dívidas deixadas pelo falecido. Aquele barraco, comprado por uma bagatela, uma ninharia de 10.000 réis, era tudo o que restava. Uma promessa vazia de um teto em um canto esquecido do Nordeste, onde o barão Valério de Mendonça governava com uma crueldade silenciosa, mais potente que qualquer chicote. O lugar era um insulto à palavra casa. Tinha o chão batido, coberto por uma camada fina de areia fofa que entrava pelos vãos da única porta, e as paredes eram de taipa rachada. O teto, sustentado por vigas de madeira podre, soltava um cheiro de mofo e terra molhada que parecia impregnar a própria respiração, e era este cheiro fúnebre, espesso e frio, o primeiro plant de sua nova desventura. Elara sentiu um arrepio que não vinha do calor do meio-dia, mas de uma premonição que ela, em sua exaustão, escolheu ignorar. Naquela primeira noite, depois de dar aos filhos o último punhado de farinha de mandioca e a última gota de água que havia trazido, ela se deitou sobre um tecido fino esticado no chão arenoso. O silêncio do sertão, um vazio vasto e opressor, era perturbado apenas pelo som dos seus próprios corações batendo no escuro. Elara segurava firmemente o medalhão de Santa Bárbara, um objeto de cobre gasto que havia pertencido à sua mãe. Ela o esfregava entre os dedos, buscando na aspereza do metal a força que a fé já não lhe dava. Um ato repetido que se tornaria seu único conforto. Ela sabia que aquele barraco era estranho. O homem que o vendera, um caipira assustado de olhos vazios, havia insistido que ela não pagasse mais que os 10.000 réis e fugira apressado, sem sequer olhar para trás, como se estivesse fugindo de uma praga. Isso era um sinal que ela entenderia tarde demais. Quando as crianças finalmente adormeceram, embaladas pelo cansaço e pelo calor remanescente do dia, o som começou. Não era o vento uivando através das rachaduras da taipa, nem o coachar dos sapos lá fora. Era um som mais íntimo, mais humano, vindo de algum lugar abaixo dela. Um gemido, baixo e gutural, logo abaixo de onde ela dormia. Elara se sentou na escuridão, com o coração acelerado. O som parava quando ela se mexia e voltava mais fraco quando o silêncio retornava. Sua mão buscou, por reflexo, a navalha cega de seu falecido marido, que estava guardada sob o travesseiro improvisado. Uma ferramenta patética para a defesa, mas que lhe dava um peso de falsa segurança. O cabo de madeira liso e desgastado era familiar ao seu toque, um lembrete constante de sua viuvez e vulnerabilidade. O medo rastejou por ela, misturando-se com o cheiro de mofo e terra molhada que parecia se intensificar com a noite. Os vizinhos falavam sobre a tapera do Urumbeba, com sussurros supersticiosos, lendas de almas penadas e feitiçaria, coisas que ela, uma mulher prática e desesperada, tentava ignorar. Mas este som não era uma lenda, era dor física. Na segunda noite, o som se tornou mais insistente. Ela esperou até o meio da madrugada, quando a lua já se escondera e o calor havia cedido um pouco à friagem do deserto sertanejo, e as crianças dormiam em um sono profundo e inocente. Elara levantou-se. Ela não tinha velas, apenas o brilho fraco e fantasmagórico do cobre do seu medalhão de Santa Bárbara, que ela agora apertava com tanta força que o desenho da santa parecia gravado na sua palma. Ela se ajoelhou no ponto de onde o som parecia vir,
perto da viga principal que se afundava na areia. O ar ali era denso e pesado. Ela começou a cavar com as mãos, sentindo a areia fina e quente, cheia de cascalho. Depois de alguns minutos de trabalho febril, com o som do seu próprio pânico a abafar o som do gemido, ela encontrou algo duro. Era uma tábua, uma prancha de madeira grossa, que parecia ter sido removida e recolocada inúmeras vezes. O trabalho para mover a tábua exigiu toda a sua força, e o som de madeira podre ranger fez seu sangue gelar. Com a tábua afastada, o cheiro de sujeira, suor e esgoto subiu, quase fazendo-a desmaiar. A abertura revelava um pequeno buraco, um esconderijo apertado, com cerca de 2 palmos de profundidade. No fundo jazia um homem. Ele estava nu da cintura para cima, suas costas rasgadas e ensanguentadas. Sua pele, coberta de fuligem e lama, mal se distinguia do chão. Ele a olhou com olhos arregalados, não de medo, mas de exaustão e agonia. Era um escravo fugitivo. O segredo da tapera do Urumbeba era um homem que precisava morrer ou viver. Elara compreendeu naquele momento que o preço baixo da casa não era um presente do destino, mas uma armadilha, e que a sua miséria estava prestes a se aprofundar em um abismo moral e letal. Seu coração não sentiu medo do Barão de Mendonça, nem da lei imperial, mas do seu próprio reflexo. O resgate se tornaria uma sentença de morte. O olhar do homem implorava não por liberdade, mas pelo fim de sua dor, e Elara sentiu que o seu próprio destino se selava naquele instante de revelação sombria. O cheiro forte, uma mistura de sangue coagulado, suor e terra molhada, subiu, fazendo-a cambalear. Elara apanhou o lampião de azeite que mantinha escondido e acendeu o pavio tremulante. A luz amarelada revelou o homem mais claramente. Era forte, apesar da magreza, e os olhos, agora fixos nos dela, pareciam carvão incandescente. Ele sussurrou uma única palavra, rouca e desesperada: água. Elara percebeu que a sua missão era mais urgente do que o medo da forca. Ela agiu por instinto, um reflexo materno de cuidar de uma ferida, e não por cálculo moral. Silêncio, ela respondeu, falando em voz baixa e apressada, o medalhão de Santa Bárbara ainda frio em sua mão. Vou trazer algo. Ela correu até a moringa, pegou uma caneca de barro e a encheu com o líquido precioso. De volta ao buraco, ela o ajudou a beber devagar. Ele tossiu e o esforço o fez soltar outro gemido de dor que a obrigou a apertar o medalhão como se fosse um talismã. Ela lhe perguntou o nome. Ele hesitou. Chamo-me Jasmim, respondeu ele, a voz não mais que um sussurro áspero, um nome de flor em um corpo de sofrimento. Elara lhe entregou um pedaço do seu próprio pano, rasgado de uma velha saia, e o instruiu a usá-lo para limpar as feridas, enquanto ela pensava. Elara passou a manhã seguinte num turbilhão de nervosismo e dissimulação. As crianças, acostumadas à pobreza e ao silêncio da mãe, não notaram nada de anormal. O medo, porém, tinha um gosto metálico em sua boca, como o sangue seco. Ela observou a casa, procurando por um sinal, algo que pudesse trair a presença de Jasmim. Não havia janelas, apenas pequenas aberturas para ventilação, e a porta de madeira rangia de forma previsível. Naquele sertão isolado, a única ameaça real vinha da fazenda vizinha, a Flor de Cactos, a propriedade do Barão Valério de Mendonça, onde as patrulhas de capangas, conhecidos como jagunços do barão, eram frequentes e brutais. À tarde, Elara aventurou-se na cidade mais próxima, Aroeira dos Vales, para vender o pouco que tinha. Ela levou consigo um par de galinhas magras, uma herança insignificante. Foi na venda de seu Inácio, um homem de ombros curvados e olhar desconfiado, que ela viu o primeiro sinal da caça.
Um dos capangas do barão, um homem corpulento com um chicote de couro pendurado na cintura, estava bebendo cachaça na sombra. Elara sentiu um arrepio gélido. — Seu Inácio, o que ele faz por aqui? Perguntou ela, apontando discretamente o jagunço. Seu Inácio pigarreou, limpando o balcão. O barão perdeu um bem, um escravo. Dizem que ele era um ferreiro muito valioso. Fugiu faz uns 5 dias. O barão está furioso. Prometeu uma recompensa de 50 mil réis a quem trouxer o corpo ou a cabeça dele. 50 mil réis, 5 vezes o preço que Elara pagara pela tapera. Um escravo valioso, mas para quem? A notícia a atingiu como um golpe físico e o peso da sua decisão tornou-se quase insuportável. Ela apertou, com o coração acelerado, a navalha cega que havia trazido em sua bolsa por um impulso estranho, sem saber por que o fizera. Era um pedaço de ferro enferrujado que não podia ferir ninguém, mas naquele momento parecia o único ponto de controle em sua vida desmoronando. Ao voltar para a tapera, o sol já se punha, pintando o céu de um vermelho dramático. O cheiro de mofo e terra molhada a recebeu, mas agora trazia um tom de podridão e medo. Ela percebeu que Jasmin estava pior. A febre o atingira e ele tremia descontroladamente, embora o sertão ainda estivesse quente. Seus lábios estavam rachados e secos. Elara, que era mais versada em doenças infantis do que em ferimentos de chibatadas, sabia que precisava de mais do que água. Ela desceu o pequeno buraco com um pouco de caldo ralo. Jasmin a olhou com gratidão febril. Ele tentou falar sobre a sua fuga, sobre o chicote e a dor, mas Elara o interrompeu. Não, não diga nada. Eu não quero saber o que o trouxe aqui. Apenas descanse. Enquanto cuidava dele, limpando as feridas com um pano úmido e velho e aplicando uma pasta de folhas de goiabeira que ela havia amassado, ela encontrou algo. Entre os restos de suas roupas esfarrapadas havia um pedacinho de couro e barbante, e dentro um pequeno e polido fragmento de ametista ligado a um colar improvisado. Era uma peça delicada, estranha para um ferreiro escravizado. Jasmin a pegou e a beijou rapidamente antes de escondê-la novamente. — Minha mãe, ele murmurou, a voz fraca. O medalhão de Elara e a ametista de Jasmin. Um elo tênue de esperança e devoção. Na manhã seguinte, uma comitiva de jagunços apareceu no horizonte, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Eles não vieram até a tapera, mas cercaram a vizinhança, cavalgando em semicírculo, inspecionando cada barraco com seus olhares duros e cheios de ameaça. Elara teve que se forçar a continuar ralando a mandioca, fingindo uma rotina entediada, enquanto o coração batia como um tambor no peito. O barão havia apertado o cerco. Ela sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. A presença do jagunço, a recompensa, o cheiro da doença, tudo isso a sufocava. E então, ao anoitecer, sua filha mais velha, a menina Lúcia, que mal falava, veio até ela com os olhos arregalados. Lúcia apontou para o canto da casa e sussurrou, a voz fina como um fio. — Mãe, tem cheiro de coisa feia. Elara sabia que o cheiro de mofo e terra molhada da casa, agora misturado ao odor da carne infeccionada de Jasmin, havia se tornado muito forte, uma ameaça invisível que só esperava o sopro do vento errado para virar uma tragédia. Ela se perguntou o quanto as crianças inocentes podiam guardar um segredo mortal, e o medo de que Lúcia, por inocência, revelasse tudo a qualquer vizinho a fez sentir náuseas. Na terceira manhã, Elara precisou agir com urgência. A febre de Jasmin aumentava, e o ar dentro do barraco, já saturado pelo cheiro de mofo e terra molhada, tornava-se sufocante. Ela sabia que precisava de mais do que folhas de goiabeira. Ele precisava de remédio e, acima de tudo, de comida nutritiva, que ela mal podia dar aos seus filhos. Ela deu instruções estritas a Lúcia, a menina de 7 anos. Você não diz uma palavra sobre coisa feia para ninguém, nem mesmo para seus irmãos.
É um segredo nosso, e os segredos nos mantêm vivos. A seriedade da mãe impressionou a criança, que concordou com um aceno solene. Elara partiu novamente para a Aroeira dos Vales, desta vez com uma determinação fria. Ela não tinha mais nada para vender, mas havia uma opção. Ela procurou a casa de Dona Sinhá, uma curandeira local que morava à margem do povoado, conhecida por ter um coração mole e por guardar segredos. Dona Sinhá, uma mulher de pele escura e mãos calejadas, recebia Elara com um olhar de intensa pena. "Estou precisando de quinino e um pouco de carne seca", Elara disse, a voz tensa. "Para a minha menina, ela está com febre." Dona Sinhá a examinou de perto. "Não minta para mim, criança. Você não tem dinheiro nem para o milho de amanhã. Quinino custa caro, e a sua menina, a Lúcia, estava saudável na semana passada. O que você está escondendo, Elara? Eu sinto um cheiro diferente em você, um cheiro de risco e de ferro velho." Elara sentiu o rubor subir-lhe ao rosto. Ela apertou firmemente o medalhão de Santa Bárbara que estava escondido sob o decote de seu vestido, buscando na sua textura áspera a coragem. Ela precisava de ajuda, mas não podia dar o nome de Jasmim. "É um homem", ela sussurrou, a verdade saindo de seus lábios como um sopro de ar frio. "Ferido, pobre, um andarilho. Eu o encontrei no caminho. Ele não pode ser visto, Sinhá. Os jagunços estão por toda parte." Dona Sinhá considerou-a por um longo momento. A curandeira balançou a cabeça devagar. "Não me conte a história toda, Elara. Se eu não souber, não posso ser obrigada a dizer. Eu só sei que você está brincando com fogo, mas o seu fogo me parece o da caridade, não o da maldade." Ela lhe deu um pequeno embrulho de pano que continha o quinino e um punhado de ervas, além de um naco de carne seca e um pedaço de rapadura. "Tome, pague-me quando puder, e lembre-se, a pior doença é a solidão." O retorno foi tenso. Elara tinha a estranha sensação de que estava sendo observada. Ela acelerou o passo, sentindo a navalha cega bater contra a coxa por baixo da saia, um objeto mais pesado e sinistro agora que ela havia arriscado tanto. Ao se aproximar da tapera, ela viu pegadas frescas na poeira vermelha. Eram marcas de botas, maiores e mais profundas do que as suas. Ela parou, o coração dando um salto seco no peito. O tempo estava se esgotando mais rápido do que a febre. Ela correu para a casa. As crianças estavam quietas, sentadas no chão, brincando com gravetos. O bebê dormia. Lúcia estava de pé, imóvel, na frente da porta, com os olhos fixos na entrada. "Lúcia, quem esteve aqui?" Elara perguntou, a voz quase inaudível. "Um homem", Lúcia sussurrou, os olhos da criança refletindo o medo. Ele bateu forte. Perguntou se a senhora viu um homem de cor por perto. Tinha um cheiro de fumo e couro cru muito ruim. Um jagunço, o rastro de botas. Elara sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ela ajoelhou-se e abraçou Lúcia. "E o que você disse?" "Eu disse que só vi a senhora e que a senhora ia vender a tapera porque o cheiro de mofo e terra molhada estava muito forte." Elara respirou fundo. A ingenuidade da criança havia talvez salvado o dia. O jagunço, pensando que a tapera seria desocupada em breve, não deve ter suspeitado do buraco escondido. Ela desceu para Jasmim, que estava suado e delirava. Ela deu-lhe o quinino, a carne seca e um pouco de rapadura para dar-lhe forças. O fragmento de ametista brilhava fracamente sob o escasso feixe de luz. Enquanto o tratava, ela viu pela primeira vez uma pequena cicatriz em forma de crescente na testa dele, que parecia quase uma marca de nascença, um detalhe minúsculo, mas que a ligava ao sofrimento dele. "Elara", Jasmim murmurou com um fio de voz. "Eu ouvi. Eles estão me caçando. Eu preciso ir. Você e seus filhos não podem morrer por minha causa." "Você não irá a lugar nenhum neste estado", ela respondeu com a autoridade que a necessidade lhe dava. "Eles o pegarão antes de você dar 10 passos.
Eles procuraram por um ferreiro fugitivo, mas encontraram uma viúva pobre. Eu não posso me render ao medo de um barão que mata por dinheiro, ou ao destino que me deu esta casa podre. Ela sabia que a escolha era simples: entregá-lo e receber uma recompensa que salvaria sua família da fome, ou escondê-lo e enfrentar uma morte certa. Ela apertou as mãos, sentindo a poeira e os sangues secos de Jasmim, e compreendeu que a linha entre o certo e o errado havia se dissolvido na poeira vermelha do sertão. O jagunço voltaria, e ela precisava estar preparada para enganá-lo novamente, ou o cheiro de mofo e terra molhada se tornaria o cheiro de morte. 4 dias se passaram numa vigília tensa e silenciosa. Jasmim, graças ao quinino e ao cuidado constante de Elara, começou a melhorar lentamente. A febre cedeu e ele conseguia se mover sem gemer. O esconderijo, porém, parecia ter encolhido, e a necessidade de que Jasmim saísse de lá tornava-se esmagadora. Ele se sentava, apoiado nas paredes de terra, e falava em voz baixa e apressada. Contou a Elara que era de origem iorubá, de uma linhagem de ferreiros de prestígio, o que explicava sua habilidade. Ele não era apenas um bem do barão, mas o único capaz de forjar as melhores peças de arado e as ferraduras mais resistentes da fazenda Flor de Cactos. Ele mencionou, quase casualmente, que havia escondido uma pequena reserva de peças de bronze forjadas por ele mesmo, em um lugar que só ele sabia, um detalhe que Elara notou com atenção, mas não comentou. Durante o dia, Elara tentava manter uma fachada de normalidade. Ela lavava roupas no rio, tagarelava com a pouca vizinhança que encontrava, e até reclamava com a mulher do seu Inácio sobre o calor insuportável e a falta de água. A mentira era um fardo pesado, mas a mentira lhe dava tempo. O cheiro de mofo e terra molhada da tapera era um cheiro de segredo, e ela estava determinada a mantê-lo. O barão Valério de Mendonça era a personificação da lei naquelas terras. Seu nome era sinônimo de poder e impunidade. Ele possuía mais de 3.000 alqueires e uma centena de escravos, e a tapera de Elara ficava perigosamente próxima de suas terras, quase na linha divisória. Na quinta tarde, a ameaça se materializou na pessoa do próprio barão. Elara estava no terreiro, tentando consertar um dos degraus podres da varanda, a navalha cega na mão. Um som de cascos e o tilintar de metal a fez parar. O barão chegou em seu cavalo baio, uma figura imponente, vestindo um colete de couro e um chapéu de abas largas que lhe cobria metade do rosto. Trazia consigo 2 jagunços, mais sombrios e silenciosos do que os anteriores. O barão desceu do cavalo com uma lentidão calculada e Elara sentiu o cheiro forte de suor e água de colônia cara que pairava sobre ele. Dona Elara, disse o barão, a voz grave e macia, quase um sibilo, sou Valério de Mendonça, o dono destas terras. Eu sei quem o senhor é, barão, ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas sentindo o frio percorrer seu corpo. Ela apertou a navalha com força, sentindo a aspereza do cabo. O barão notou o movimento. Vejo que tem uma arma, dona, uma mulher tão indefesa. Ele riu e o som era seco e sem alegria. Estou procurando por algo que me pertence, um escravo chamado Jasmim, um ferreiro. Ele fugiu. Você o viu por estas redondezas? Dizem que ele é muito esperto. Elara sentiu o chão arenoso da tapera tremer. Ela tentou disfarçar, mas suas mãos suavam. Barão, eu não vejo mais nada além do sol e dos meus filhos. Estou muito ocupada tentando impedir que esta casa caia sobre nossas cabeças. Eu mal saio daqui. Escravos, nunca vi um homem por aqui, exceto o tropeiro que me vendeu esta miséria. Estranho. O tropeiro me disse que esta tapera não tem vizinhos e ele a vendeu apressadamente. Ele me disse que o lugar está assombrado.
O barão olhou para o chão batido e seu olhar, embora casual, parecia penetrar a areia e a tábua escondida. Esta casa tem um cheiro esquisito, dona Elara, um cheiro de mofo e podridão. Não seria o cheiro da morte? O coração de Elara deu um salto. Ele havia percebido. O cheiro era o seu maior inimigo. É o mofo das vigas podres, barão. É por isso que vendi o que restava para comprar a quinina. Estou doente, e a casa também está. Ela apontou para a viga principal, que afundava perigosamente na areia. Era um ato desesperado de dissimulação. O senhor pode ver, ela não vai durar até o inverno. Um dos jagunços se adiantou. Barão, ela está limpando demais esta casa para quem está doente. E o chão está muito liso, ninguém aqui tem sapato. O jagunço notou o chão batido, alisado pelas idas e vindas de Elara, e o esforço de esconder o buraco. Elara viu o perigo nos olhos do barão. Meus filhos brincam aqui, ela disse, com a voz embargada. Ela puxou o medalhão de Santa Bárbara para fora, mostrando-o. Peço a Santa Bárbara todos os dias que nos salve. Por favor, barão, tenha piedade. Eu não sei de nada. Se eu soubesse, a recompensa de 50.000 réis me salvaria da fome. O barão a fitou por um longo tempo, os olhos avaliando a sua miséria. A sua indiferença era a sua melhor arma. Você tem 3 filhos, ele disse. São bocas. A fome é uma amante cruel. Pense na recompensa, dona Elara. Pense bem. Ele deu meia volta, montou em seu cavalo sem pressa e se afastou com os jagunços. Elara permaneceu imóvel, o suor gelado escorrendo-lhe pela testa. Ela sabia que ele não estava convencido. Ele apenas a estava testando. Assim que o som dos cascos se perdeu na poeira vermelha, Elara correu para dentro de casa. Jasmim, ela sussurrou, abrindo o buraco com as mãos trêmulas. Ele a olhou com o fragmento de ametista brilhando no pescoço. Ele sabe, disse Jasmim. Ele não se convenceu. Você tem que me deixar ir, Elara. Agora. Ele voltará à noite para revistar a casa, e não para me encontrar, mas para te punir. O tom de Jasmim era de certeza absoluta. O teste havia terminado, e o veredito era a morte. Elara sabia que Jasmim estava certo. A visita do barão não tinha sido uma simples interrogação, mas um aviso solene. O chão sob a tapera do Urumbeba agora parecia uma cova rasa, e o cheiro de mofo e terra molhada da casa, antes um simples odor de abandono, transformara-se no aroma da execução iminente. Ela precisava agir naquela noite, antes que o barão cumprisse sua ameaça silenciosa. Ela não podia mais adiar a decisão de tirá-lo dali, mesmo que isso significasse a morte de ambos. Nós vamos sair agora, ela sussurrou para Jasmim, enquanto o sol descia rapidamente, pintando o sertão com tons de laranja e roxo. Não podemos ir longe, mas precisamos de uma distância segura daqui. O plano de Elara era simples e desesperado. Ela não podia arriscar as crianças. A única rota de fuga viável era o córrego da Samambaia, um riacho estreito e seco a maior parte do ano, que corria a cerca de 2 léguas ao sul, e que, esperava ela, ofereceria alguma cobertura da mata de Caatinga e talvez algum esconderijo rochoso. Ela preparou uma sacola com o pouco que tinha, um pedaço de rapadura, uma garrafa de água e a navalha cega de seu marido, agora seu talismã de defesa e loucura. Vou deixar as crianças com Dona Sinhá em Aroeira dos Vales, disse Elara. Vou dizer que vou visitar uma parente doente. Levará a noite toda. Lúcia é esperta, ela vai manter o segredo. Você está arriscando a vida deles, Elara, Jasmim protestou, tentando levantar-se. O esforço o fez cambalear, e a dor em suas costas o atingiu. Eu já arrisquei a minha. Ela respondeu, a voz carregada de uma resignação fatalista. Agora, se você quer salvá-los, precisa andar. Não quero que o cheiro de morte chegue até eles. Ela o ajudou a sair do buraco, cobrindo o local com a tábua e a areia. Jasmim, embora ainda fraco, tinha uma determinação feroz nos olhos, o fragmento de ametista brilhando fracamente sob a luz moribunda.
A cena seguinte foi um borrão de pressa e nervosismo. Ela beijou as crianças, dando a Lúcia um abraço apertado e uma última instrução para ser a guardiã dos seus irmãos. Ela prometeu que voltaria ao amanhecer, mas sabia que era uma mentira. Ela levou Jasmim para o lado de fora, onde o ar da noite estava um pouco mais fresco, mas ainda pesado, impregnado com o cheiro de terra quente e mato seco. Eles caminharam devagar. Jasmim, a cada passo, parecia mais forte. Eles se moviam pelas margens de um campo de milho seco, onde as sombras forneciam alguma proteção. A única coisa que quebrava o silêncio era o farfalhar das folhas secas sob seus pés, um som que, para Elara, era tão alto quanto um tiro. Ela apertava o medalhão de Santa Bárbara na mão, pedindo proteção contra o barão e os demônios da noite. Eles estavam fugindo da tapera, mas corriam direto para a armadilha. Depois de cerca de meia légua, eles precisaram cruzar a estrada principal, uma linha de poeira vermelha que levava à fazenda Flor de Cactos. Elara parou, puxando Jasmim para a sombra espessa de uma baraúna centenária. Eles podiam ouvir o som abafado de cavalos se aproximando. Eles estão vindo, sussurrou Jasmim. Patrulha noturna. Rápido, deite-se. Eles se jogaram na terra, escondidos pelas raízes grossas da árvore. O cheiro de fumo e couro cru dos jagunços veio antes que eles aparecessem. Passaram 3 homens, rindo alto, as tochas tremulando na escuridão. Um deles parou a 20 metros de onde estavam, virando-se para urinar. Elara sentiu o coração parar. Ela cobriu a boca de Jasmim com a mão, sentindo a respiração quente e ofegante dele. O toque era urgente, íntimo, e a tensão do momento era quase insuportável. O jagunço, depois de terminar, olhou para a tapera do Urumbeba, agora uma sombra distante na escuridão, e fez um comentário audível. O barão disse que se aquele bem valioso não aparecer até amanhã, voltaremos e vamos queimar a casa da viúva. Dona Elara é uma mulher muito corajosa, ou muito estúpida, de ficar tão perto da tapera. Eles se foram. Elara levou alguns minutos para se recuperar. Suas roupas estavam molhadas de suor. Ela se levantou. O barão não vai esperar até amanhã, ela murmurou, a voz fraca. Ele virá mais cedo. Ele vai queimar tudo. Jasmim, agora fortalecido pela adrenalina, pegou sua mão. Eu sei de um lugar. É um antigo poço seco perto do córrego da Samambaia, usado para forja. É onde eu escondi as peças de bronze. Ninguém vai procurar lá. Se pudermos chegar até lá, talvez tenhamos uma chance. As peças de bronze, o plant que ele havia mencionado, agora se tornavam um objetivo desesperado. A promessa de um esconderijo era o último fio de esperança. Eles retomaram a marcha, agora guiados pela urgência e pela certeza de que a tapera, a falsa promessa de segurança de Elara, estava condenada. Enquanto caminhavam, Elara sentiu a terra sob seus pés. Ela sabia que estava indo contra a lei, contra o barão e contra o destino. E, no entanto, segurar a mão de Jasmim, mesmo em meio à fuga e ao medo, dava-lhe uma força que a sua vida de viuvez e miséria jamais lhe havia dado. Ela sentiu que havia escolhido o seu próprio fim no momento em que a tábua do chão se abriu. Mas antes de morrer, ela salvaria Jasmim. Eles alcançaram o córrego da Samambaia antes da meia-noite. O córrego estava de fato seco, marcado por um leito de pedras cinzentas e vegetação rasteira. O ar ali era mais frio, impregnado com o cheiro adocicado de acácias selvagens. A escuridão era quase total, uma manta espessa que tornava cada passo um risco. Jasmim, apesar do cansaço, parecia revigorado pela familiaridade do terreno. Ele liderou Elara através de uma rede de arbustos espinhosos e troncos caídos, sua silhueta agora mais ágil na escuridão. Elara apertava o medalhão de Santa Bárbara até sentir a borda afiada do metal na pele, seu último vínculo com a fé em meio à desesperança. É por aqui,
Jasmim sussurrou, indicando um pequeno desfiladeiro escondido atrás de uma touceira de caroá. O poço seco era uma depressão na terra, quase um pequeno túnel que descia verticalmente. Não era muito profundo, mas as paredes eram de barro duro, caindo a cerca de 8 palmos de profundidade. O local era notoriamente desolado, usado pelos escravos ferreiros do barão para resfriar o ferro forjado antes que o barão decidisse que o transporte de água era muito caro. Jasmim desceu primeiro, ajudando Elara a se esgueirar pela abertura estreita. Dentro do poço, o cheiro era diferente, mais terroso e metálico, com um toque de fuligem. A escuridão era tão completa que era quase física, e Elara sentiu um momento de vertigem claustrofóbica. Não tenha medo, Jasmim disse, sua voz um eco abafado. Aqui estamos seguros por enquanto. Ele se moveu para o fundo da pequena câmara. Usando as mãos e um pedaço de osso que havia escondido, Jasmim começou a cavar na base do poço, onde o solo era mais macio. Em pouco tempo, ele descobriu um embrulho de couro. Com um movimento rápido, ele o abriu. Dentro, embrulhadas em tecido oleoso para evitar a ferrugem, estavam as peças de bronze que ele havia mencionado. Engrenagens, fivelas ornamentadas e pequenas peças de um mecanismo complexo, talvez a fechadura de um cofre. Isto, Jasmim disse, o orgulho reluzindo em sua voz, é o meu dote, meu trabalho. Se eu puder chegar a Salvador, consigo vender isto e comprar a minha liberdade, e talvez a sua. Ele segurava uma das fivelas e a cicatriz em forma de crescente em sua testa parecia brilhar no escuro. As peças de bronze eram mais do que dinheiro, eram a liberdade dele e talvez a condenação dela. Enquanto eles estavam lá, examinando a peça, um som quebrou o silêncio da caatinga. Não era um sussurro, nem o vento. Era o latido de um cão de caça, longe, mas inconfundível. Eles sabiam que não eram os jagunços habituais. O barão havia soltado os cães. Elara sentiu o pânico gelar-lhe as entranhas. O barão, ele queimou a tapera e agora está usando os cães. Ele sabe que fugimos para o sul. Não pode ser, o latido está longe, Jasmim respondeu, mas a sua voz não tinha a mesma certeza. O latido se repetiu, desta vez mais perto. O som seco e oco da madeira de arbusto sendo quebrada indicava que os cães estavam se aproximando do córrego da samambaia. Eles vão farejar o cheiro de fumo e couro cru dos jagunços de antes e o rastro de pó que deixamos. Elara percebeu, sua mente trabalhando febrilmente. Eles vão nos encontrar. Jasmim começou a cobrir as peças de bronze novamente, com pressa. Eu vou sair, ele disse determinado. Eu os atrairei para longe daqui. Eu posso me esconder melhor na mata. Não, você mal consegue andar direito. Elara agarrou seu braço. Ela pegou a navalha cega, sentindo o metal enferrujado em sua palma. O barão voltará a esta área amanhã. Ele não vai desistir. Você precisa de tempo para curar-se o suficiente para ir até Salvador, e eu preciso garantir que ele pare de procurar nesta tapera. Uma ideia insana, mas final a atingiu. O barão disse que a recompensa de 50.000 réis a salvaria da fome. Eu vou voltar, ela disse, a voz cheia de uma estranha clareza. Eu preciso que eles pensem que você fugiu e que eu estava lá, sozinha. Eu vou criar um rastro falso. Você fica, espere 3 dias. Se eu não voltar, vá para Salvador. Venda a ametista primeiro, se precisar. Jasmim a olhou com terror. Você está assinando a sua própria sentença de morte. Eu assinei no momento em que te tirei do buraco. Ela rebateu. Ela apertou o medalhão de Santa Bárbara e beijou o fragmento de ametista que ele usava. Eu sou uma viúva pobre e louca, Jasmim. Para o barão, eu não sou nada. Mas para mim, eu serei alguém que fez a coisa certa. Cuide de si mesmo. Ela saiu do poço antes que ele pudesse impedi-la, correndo de volta para a escuridão do córrego da samambaia, o latido dos cães cada vez mais próximo e a certeza de que a tapera do Urumbeba seria o palco de seu último e fatal ato de misericórdia.